e a gente vai começar a parte de ícones. Para isso, a primeira coisa é escolher uns ícones, né? Para a gente poder saber o que vai colocar na tela, por exemplo, né? Por agora eu até vou deixar comentada essa função de timer aqui. Isso aqui eu posso deixar assim sem problemas, mas eu não vou inicializar o timer já no início do programa, eu vou fazer isso depois. Vamos coletar, achar uns ícones na internet. Eu estava pensando em alguma coisa do tipo on-off, assim, on-icon. Vamos ver, por exemplo, on-light, talvez. Uma luz ligando, talvez, um negócio assim. Aqui, ó. Legal, ó. Poderia ser esse verde, esse vermelho aqui. Que a gente poderia fazer ele ligar e desligar, trocar de cor aqui. Então, comecemos com esse aqui. Vou salvar essa imagem. Ela é um arquivo PNG. Embora tá escrito SVG aqui. Então, vamos entrar aqui e salvar a versão original em SVG. Porque eu quero que ela seja transparente em roda. E eu quero ter certeza de que funciona direitinho. Então, tá aí. Vamos salvar isso aqui. Vou colocar na área de trabalho mesmo. Esse é o ícone de off, né? Vamos pegar também o ícone de on. Então, red light. Vamos voltar aqui. E tem o green light, por exemplo. Então, vamos vir aqui. Original file. Salvar como. Esse vai ser o on. Bom, salvando os nossos ícones. Estão aqui na área de trabalho, né? Só que eles são dois SVGs. E isso é um problema, porque o nosso cara aqui, pelo menos em certo momento, até esse momento, ele só suporta .ico ou .png. Mas vamos começar, eu vou pôr um ícone, então eu vou transformar esses dois em .ico. Para isso, eu vou também procurar na internet ICO Converter online. ICO Convert, vamos ver isso aqui. Vamos ver se ele cria. Não, esse aqui não. Vou botar SVG ICO Converter SVG em aí, ó. Convert IO. Tá ótimo. Vamos selecionar os arquivos aqui. Pegar aqui na área de trabalho, on e off. E vamos lá. Arquivos foram selecionados. Você já não parece que ele entendeu muito bem. Vamos de novo. Será que eu tenho que arrastar e jogar? Aí, ó. Agora ele entendeu. Converter. Carregando os arquivos. Os dois convertidos. Vamos baixar eles aqui. Ó, e já dá pra ver que ele está mostrando, inclusive, o ícone aqui, né? Então, os dois já estão convertidos. Vou pegar aqui esses dois ícones. Levar eles para a área de trabalho. Dentro da aula 1, que na verdade é o nosso projeto aqui. Eu vou criar uma pasta chamada de REST, que seria de Resources. Aqui a gente guardaria os recursos que a gente vai usar na aplicação. Depois vão ter outros aqui, mas comecemos com esses dois aqui, que seriam esses dois ícones. Para isso aqui funcionar agora, eu vou declarar esses dois ícones aqui dentro do Resource Edit. Para isso é bem simples, basicamente vim aqui, dar um Add Resource, Icon, Create from an Existing File, e a gente indica os arquivos. Eu vou indicar dentro da pasta. Eu sei que apareceu aqui, poderia só colocar, mas eu vou indicar dentro da pasta. Porque eu vou precisar desses arquivos na hora da compilação. Eu vou mostrar para vocês como acontece a compilação do recurso. Então, é interessante que a gente selecione dentro do próprio projeto, né? Então, aula 1, Resources, o ícone ali. Então, Relative Path, ó, ficou fácil. Só voltou uma pasta e já pegou. E aí tá aí o nosso ícone gigante, né? Bem grande mesmo. Vamos adicionar mais um. Create from an existing file. Relative Path. E por aí vai. Eu vou mudar o ID desse cara aqui para ser o IDE off.
E vai ter o IDE on, por exemplo, também. IDE on. Então, tá aí, né? Tá dentro do... Ficou um arquivo, ficou um cara meio grandão. Esse site aqui não deu a opção da gente baixar ele em outras resoluções. Talvez o melhor caminho teria sido baixar ele em uma resolução menor. Porque a gente não vai precisar dele tão grande, né? Ele está numa resolução bem mais alta. O que eu queria, na verdade, seria um carinha de 16 por 16, por exemplo. A gente pode, inclusive, editar o ícone aqui, se vocês quiserem, dá para fazer isso. Fazer um ícone aqui e tal, meio que editando, usando esse lapisinho, tipo um Paint, assim, mas... Não sei se essa é a melhor maneira, assim, né? Então, bom, tá aqui. Né? On e off, uma boa, tranquilo. Agora vamos voltar para a janela e eu vou adicionar no cantinho uma imagem que fica mostrando esse ícone ligando e desligando conforme o timer vai passando. Então, Picture Control, vou pegar aqui, colocar esse cara, botar ele não está com o Snap to... Aqui, aí ó, bom, tudo bem, vamos melhorar isso aqui, fica mais proporcional, botar, peraí, Ctrl Z, vamos lá. Vou arrumar isso aqui um pouquinho, só para deixar um pouco mais organizadinho aqui. Então tá aí. Então tá o nosso carinha aqui. Agora eu já posso indicar um ícone aqui, por exemplo. Vou botar assim, IDD State seria o ID desse Picture Control aqui. Altura e largura, elas estão com valores diferentes. Eu vou botar os dois com 20 por 20 vai ficar. Não ficou muito bonito, mas tá aí certinho daí. Aqui eu já poderia indicar um ícone, já poderia fazer, mas eu vou fazer isso lá no código, para a gente já carregar os ícones e tal, através do sistema de recursos, e a gente já conseguir ver funcionando o negocinho aí. Então, vamos lá para o código e vamos fazer o carregamento dos ícones aqui logo no início da aplicação já. Então, vamos lá. Eu vou criar duas variáveis novas, que elas vão ser do tipo HIcon, H-icon, né? Ou HIcon, né? Se você... Então, a ideia é que a gente, digamos, fazer um handler de um ícone para on. Então, HiOn e HiCon, HiOff. Simples e direto. Bem fácil aqui. Aí agora, para carregar a imagem desse ícone aqui, a gente vai usar o HiOn aqui, né? Vamos dizer HiOn, vamos dizer load image. Bom, e de onde eu tirei essa função? De novo, da API do Win32. Tem tudo aqui, né? Vamos pegar aqui... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Load image. Load image, tá aí, ó. Load image A, né? Mas sim, é a versão ASCII do negócio. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Basicamente, eu tenho que dizer a janela, como sempre. Ou no caso, aqui é um age instance, na verdade seria a aplicação em si e não a janela. Eu tenho que dizer o nome do ícone, o tipo de imagem, o tamanho em X e tamanho em Y. É meio estranho, eu sei disso. Deveria ser o width and height aqui, mas sim, tamanho X e Y é entendível. Se vocês descerem aqui dá pra ver, ó, the width and height. Bem simples. Aqui tem o tipo, que vai ser uma imagem de ícone nesse caso, né? Poderia ser um bitmap, ou poderia ser um cursor. Sim, a gente pode trocar o cursor do mouse, né? Lembrem que isso aqui a gente está acessando as APIs do Windows bem baixo nível, entre aspas, assim. Então, desse jeito dá para fazer bastante coisa, assim. Tem muitas possibilidades mesmo. Bastante, assim. Então, vamos fazer funcionar aqui, né? Vamos carregar esse ícone para começar, para depois a gente poder colocar ele em algum lugar, poder usar ele para alguma coisa, né? Então, carregando o ícone, né? Primeiro, a gente vai ter que passar esse age instance, que é o handle para o executável. Se vocês forem dar uma olhada, a gente tem o age instance aqui, ó, que é esse age inst.
Então, vamos passar ele aqui. Então, o primeiro parâmetro foi, vamos voltar no segundo. Aqui seria o name. E qual que seria o name? A questão toda é a seguinte, aqui a gente não tem um name, né? O que a gente tem para acessar o ícone seria esse carinha aqui, ó. Vamos dizer assim, o IDE on e IDE off, né? É o que a gente tem, né? Então, na prática, a gente teria que usar isso aqui. Mas não dá para, tipo assim, se vocês olharem ali, o tipo é uma string, né? Seria tipo um ponteiro para um caractere, né? Ponteiro para uma string. Não daria pra gente simplesmente fazer isso aqui, por exemplo. IDE ou não funcionaria, né? O que a gente precisa fazer é usar esse macro aqui, pronto, que é esse make int resource, que ele pega um resource baseado em int e retorna o que é necessário para ser usado aqui, basicamente. Então, se a gente voltar aqui, dá para fazer isso aqui, ó, make int resource. Simples assim. Se vocês olharem mais para baixo, já é usado para carregar a janela, o DLG main. Bem normal, bem tranquilo. Então tá aí, make int resource. Tá ali, nós vamos passar o IDI. Esse aí é o do on, né? Então vamos passar o do on, que é o que tá aqui, IDI on. Beleza. Próximo passo. Próximo parâmetro seria o tipo. A gente vai carregar uma imagem de ícone. Então, vou literalmente copiar isso aqui, colocar aí. Próximo passo vai ser basicamente o tamanho e esse full load. Vamos ver o que é o full load aqui. Assim, o full load ele vai dizer se a gente vai ter a qualidade da imagem que a gente vai definir. Eu vou colocar 0, tá? Mas poderia ser mais... Eu poderia escolher isso aqui. Eu vou colocar o default, bem simples e direto, que ele vai pegar as cores do sistema. Ele não faz nenhum tipo de filtro ou coisa do tipo. Fica mais fácil assim. Mais fácil e é bem o que a gente precisa na prática, né? Então, vamos lá, beleza. O tamanho, né? Começamos pelo tamanho aqui, né? Que deu o full load é o último. Então, o tamanho eu vou botar 20. 20 por 20, que é o tamanho do componente lá. E aqui o full load vai ser 0. Lembra que a gente escolheu o default aqui, né? Poderia tentar usar esse macro aqui. Vamos ver só se ele está definido. Porque às vezes alguns desses macros não estão. Então, vamos ver. O que ele disse? Ah, sim. De fato, aqui, o que acontece é o seguinte. Esse load image, ele retorna um handler aqui. O que a gente precisa fazer é converter isso num icon aqui. Desse jeito ele deve deixar passar tranquilamente. Isso, ó, perfeito. Isso aqui retorna um handler porque não é necessariamente só para um ícone, né? Pode carregar imagens de outros tipos também. Nesse caso, como a gente está trabalhando com o ícone, eu coloquei o icon aqui. Então vamos fazer o pro off também, é a mesma coisa. A única diferença é que mudamos para off aqui. E aqui também, né? Como a gente já fez. E é isso. Tá mudado aí. Tá carregando os dois ícones. O que eu vou dizer para vocês? Não aparece nada. Ainda. A gente precisa definir, mandar esse ícone ser mostrado. É pedir para o software mostrar esse ícone na tela aqui. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso mandar uma mensagem para aquele componente ali com o ícone, dizendo, cara, mostra o ícone. Desse jeito eu consigo basicamente pegar e trocar a imagem que está sendo mostrada nesse IDD state aqui, né? Então, até uma coisa interessante aqui que a gente pode habilitar é o stretch. Real size image. Onde é que você está? Não está aqui. Tá, mas tudo bem. No problem. Vamos começar colocando o ícone na janela, nesse carinha aqui.
Para isso a gente precisa mandar uma mensagem, como eu disse, com o ícone, para ele saber que ele tem que trocar o ícone dele. Na prática, a gente está mandando já mensagens aqui, por exemplo. Quando a gente dá um set window text aqui, isso aqui é um macro que manda uma mensagem. Ó. Vou mostrar para vocês darem uma olhada, por exemplo. Quando a gente está fazendo isso, a gente já está mandando uma mensagem. A diferença é que a gente está mandando uma mensagem para o... naquele caso ali, é para esse texto, para esse hwnd.txt, né, que é o nosso textinho aqui, né. A gente está mandando uma mensagem para ele com esse parâmetro aqui. Nesse caso, na prática, é o que a gente está fazendo. Então, a única diferença é que nesse caso aqui a gente não está usando a gente não estaria usando a função verdadeiramente, porque a gente está usando um macro pronto, que é esse set window text, ele é mais fácil. Por quê? Porque ele já define o tipo de mensagem a ser mandado. Porque na prática a gente teria que sempre mandar uma mensagem, por exemplo. Eu vou tentar reproduzir como seria se eu fosse mandar uma mensagem. Porque na prática, para trocar o texto, a gente mandaria um wm-set-text. Por exemplo, né? Aí a gente teria que passar um parâmetro que seria a string. Ó. Vou mandar para vocês verem como funciona no texto aqui antes da gente ir para o ícone. Né? Então, o que a gente teria que fazer seria send message e a gente passaria os parâmetros dessa função. Vamos pegar aqui, eu não deixei separado, eu acho que vou botar send message. A gente teria que sempre mandar uma mensagem. Eu não estou mandando essa mensagem porque eu não preciso. Existe já um macro pronto chamado setWindowText que ele se encarrega de mandar essa mensagem. Mas eu vou mostrar como seria se a gente não tivesse o macro. Então a gente diria para quem mandar, basicamente, o tipo de mensagem, né? Se vocês olharem ali, é para quem mandar a mensagem, o wparam e o lparam. Se vocês olharem esse tipo específico, esse setText, por exemplo, seria o tipo de mensagem, né? Vamos ver os parâmetros que ele tem. Ó, o lparam não é usado. E o wparam não é usado e o lparam é usado, que ele justamente vai ser o texto que vai ser setado lá. Então, quer dizer, se eu quisesse setar o texto desse hwnd.txt, eu colocaria wm-set-text. O primeiro, o wparam, não é usado, então vou colocar um 0. Já o lparam é usado, que nesse caso poderia ser o phrase, que é o que a gente estava fazendo lá. Então, bem fácil, simples. Poderia salvar aqui numa boa. Invalid conversion from char to lparam. Sim. A gente tem que converter isso aqui, ó. lparam. Fazer um typecasting aqui bem simples, ó. Pronto, compilando. E, ó, vai funcionar da mesma maneira. Estão vendo? É a mesma coisa. A única diferença é que a gente não usou, nesse caso, a gente não usou o macro pronto. O que a gente fez foi dizer para esse handler, cara, manda uma mensagem para ele, a mensagem, o parâmetro W e o parâmetro L, né? O lparam e o wparam. Nesse caso, o W não serve para nada, mas o L serve. Então, para trocar o ícone, aqui eu vou comentar, deixar aqui mais a título de conhecimento mesmo, né? Para saber que existe. E também porque eu posso reutilizar isso aqui. Eu vou até copiar, na verdade, porque a gente vai fazer isso. Para a gente trocar o ícone de alguma coisa, a gente teria que mandar também uma mensagem. Para trocar o ícone ou para trocar uma imagem, por exemplo. Né? Então, vamos fazer isso. Vamos mandar uma mensagem para trocar o ícone. De forma muito, muito simples. Desse jeito a gente consegue, basicamente, trocar o ícone daquela imagem ali. A gente primeiro precisaria carregar esse componente também, né, o idd_state aqui, criar um handler para ele. Então vou fazer isso, vou criar esse handler aqui, hwnd state poderia ser. E eu vou fazer exatamente como eu venho fazendo com os outros. getDLG item, hwnd_dlg, idd_state
state nesse caso, né? Que é o cara que armazena o estado desse on e off aqui, por exemplo, que a gente está criando, né? Então, a diferença é que eu vou mandar a mensagem agora, essa send message que eu estava fazendo antes, ele vai para ele. E sim, a gente precisa trocar o ícone. Então, a princípio, tá? É para ser WM7icon. Se eu tô certo, é isso, tá? Vamos dar uma olhadinha para ver se é mesmo. Ó, tá até aqui, ó, 7icon, ó, tá fácil. Então aqui a gente basicamente pode passar no wparam, a gente pode mandar o tamanho do ícone, se vai ser grande ou se vai ser pequeno, né? E no lparam a gente precisa mandar o ícone, né? Então o wparam nesse caso é usado. Eu vou botar um ícone grande, big, né? De forma simples, só botar icon big. E nesse caso o lparam vai ser o ícone que eu quero setar. Então, vou botar aqui o high, começar com high off. E vamos ver se isso funciona. Então, vamos lá. Parece que não funcionou. Vou colocar, eu acho, a minha teoria é que está muito pequeno aquele picture box ali. E que pode ser que ele não... Porque o ícone aqui, se vocês olharem, ele está muito grande, ó. Então 20 por 20 vai dar aqui e realmente talvez não apareça todo esse negócio. Então, para efeito de teste, eu vou aumentar aqui para dar uma olhadinha, para ver se ele apareceria, por exemplo. Então, vamos lá, compilar e rodar. Recarrega tudo aí. Compilando e rodando. E não, realmente não apareceu mesmo. Tem um outro detalhe. Aqui eu também estou colocando ele em 20 por 20, né? Vamos botar aí um 100 por 100, vai. Só para fazer o teste mesmo, 100%, diretão. Então, compilou, vamos rodar. Não, realmente não apareceu o ícone. Eu vou pausar mais uma vez e vou dar uma investigada rápida para a gente poder, para descobrir aqui rapidamente para vocês o que está acontecendo. Vamos lá, gente, seguindo aqui, vamos voltar pro negócio aqui. Na prática, o problema que tinha eram dois. Eu precisava pôr o tipo aqui nesse picture box, picture control, eu precisava pôr o tipo aqui, esse type. Aí existem alguns aqui, por exemplo, retângulo, etched, vert, etched horse, frame, por exemplo, e o tipo nosso é ícone. No caso, se a gente fosse desenhar uma imagem, seria bitmap, por exemplo. Eu tinha me esquecido desse detalhe, porque já fazia um tempo que eu não mexia com esse carinha aqui. Mas basicamente o tipo é ícone, então eu vou mover ele de volta para o lugar onde a gente ia colocar ele. E vou encolher a janela de novo, né? Então, deixa eu voltar ela aqui. Não tá perfeito, mas tá ok, ó. Beleza, vamos mover mais um pouquinho esse cara e ajeitar aqui. Tá aí. Então, esse era um dos problemas. E o outro problema é que para setar uma imagem, eu estava usando a mensagem errada. Antes, eu estava usando o WM7icon. E sim, o WM7icon funciona, mas ele funciona para setar ícones em janelas, por exemplo, né? Então, se eu quisesse colocar o ícone da janela como sendo esse, eu faria isso. Send message hwnd-dlg, que é a própria janela, wm7icon, e eu teria que dizer, eu acho que o tamanho, né? É isso aí, ó. Eu vou colocar o icon small aqui, por exemplo, que é o primeiro, né? Que é o ícone pequeno, né? Então, colocaria o icon small. E esse cara, ele é o wparam. E o lparam já seria o próprio ícone. Então, vou fazer um cast para lparam. E já vou botar o high on, por exemplo, como sendo o da janela. Só para vocês verem, por exemplo. Então, vamos compilar e rodar isso aqui. E sim, ó, ele setou tanto esse quanto esse, nesse caso, nesse último caso, usei essa outra mensagem chamada stm7image, né?
porque em se tratando de Picture Control, precisa ser essa mensagem aqui. Como eu descobri isso? Pesquisei. De forma simples, mas sim, tá aqui, ó, STM7Image, e aí você diz basicamente o tipo de imagem que quer colocar ali, e tá tudo certo. Simples assim. Bem fácil, né? Então tá aí. Vamos voltar para lá. Agora aqui. Aí a ideia é a gente fazer esse ícone piscar usando o timer, né? Eu vou tirar esse da janela, vou deixar sem por enquanto. Eu até separei um para janela ali que vai ficar interessante. Mas eu vou deixar ele em off por enquanto. E eu vou fazer um bool aqui, que é o state, que vai começar em false. Aí a ideia é que a gente fique invertendo esse state e com isso invertendo o ícone também. Então eu vou botar o timer para rodar de volta. Botar ele rodar um pouco mais rápido, 500 milissegundos, cada meio segundo. E aqui no WM Timer, toda vez que ele rodar, a gente vai inverter o ícone. A gente vai mandar uma mensagem trocando o ícone. Então, vamos fazer isso. Vamos olhar aqui, bom, se o state tiver em 1, aqui eu vou botar um else já. Se o state tiver em 1, a gente vai mandar uma mensagem botando ele para off. Agora, se não for em 1 no caso, né, a gente vai mandar ele para on. A gente vai inverter o estado. E aqui eu vou dizer state recebe not state. Simples assim. Então, toda vez que o timer rodar, a gente vai inverter o estado e, por consequência, inverter o ícone também. Então, quer dizer, quando já estiver ligado e o timer estiver aqui, a gente vai desligar. Porém, se não estiver ligado, nesse caso, a gente vai ligar. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, vamos fazer o teste para ver se isso de fato se confirma. Ó, se confirma sim. Perfeito. E sim, todo o resto continua funcionando. Sei lá, Maria, por exemplo, e a gente clica e a Maria está ali. Então sim, tudo o resto continua funcionando, timer funcionando, Maria funcionando, tudo bonitinho. Beleza, gente? Então, por esse vídeo é isso, né? Por essa aula é isso aqui. Na próxima aula, a gente já vai ver como tem alguns outros que eu quero mostrar para vocês, por exemplo, que é o track bar. É um outro componente que tá aqui, ó. Tá fácil até. Vou mostrar para vocês como é que a gente lê o valor do track bar, que é um pouquinho diferente do normal. E sim, aqui estão as mensagens do track bar. Basicamente, eu descobri aquilo lá do Picture Control vindo na documentação também, de forma bem simples assim. Então, tudo que precisar, geralmente tem uma boa documentação. A Microsoft, nesse ponto, ela é boa em fazer muita documentação. Às vezes, ela só não é tão boa em atualizar essa documentação, mas ela faz. Fazer, ela faz direitinho. Então tá, gente. Um abraço para todos aí e qualquer coisa, podem escrever aqui nos comentários. É bem tranquilo, ajudo vocês aí. E ninguém se aperta aí. Beleza? Um abração para todo mundo aí, então.